Ricardo, vamos falar de futebol? Vamos lá. E eu tenho aqui um daqueles gajos que estão aí na minha memória, pá. Como sportinguista primeiro e depois como português. Ricardo, Não, primeiro como português, depois como as claro, outras coisas. claro. Quem vê isto sabe perfeitamente que eu sou mais português do que sportinguista. Mas pá, Mas os clubes para mim vêm sempre depois do que é ser português. Sempre. claramente, Por claramente. muitas paixões que nós tenhamos, Seleção é seleção. o melhor clube que possa jogar é o nosso país. E isso é uma boa forma de começar. Como jogador de futebol, jogar pela seleção é sempre o mais alto, não é? Sempre o ponto mais alto de qualquer carreira, não é? Eu falo por mim, Claro, não é claro. óbvio, a grande maioria, na atualidade, pá, praticamente, acho que é o. Nós temos que dar e temos que tentar progredir na nossa carreira para jogar nos melhores clubes possíveis, para satisfazermos não só a parte pessoal como a parte financeira, porque aí se estiver sempre a melhorar no teu projeto profissional, estás sempre a melhorar. Agora, para quê? Para chegares ao melhor de tudo, que é, neste caso, o futebol, que é a seleção nacional, e poderes estar entre os que estão na elite, vá, digamos assim. Tu tens um percurso engraçado, entre aspas, porque o futebol, aos dias de hoje, e tu vês os guarda-redes que nós temos, a maior parte deles vêm de clubes com formação, não é? Tu chegaste ao Boa Vista, com todo o respeito, como tem o Montijo e o Unidos de Barreiro, Unidos, como é que é? Do Unidos, Montijo, sim. Clube Desportivo, Cultural e Recreativo, os Unidos. isso! São dois clubes que merecem todo o respeito, mas não são clubes com história de formação, entre aspas. E o Clube Desportivo do Montijo, exatamente. Exatamente. Como é que foi chegar à Primeira Liga, quando chegaste ao Boa Vista, vindo desses clubes que têm muito menos Eu é digo já, difícil? começando um bocadinho para o fim, olhando para a minha carreira, orgulho-me de tudo. Principalmente por não ter sido o normal do Isso. trajeto de qualquer atleta, que é jogar em clubes que têm uma formação, nomeadamente que passam por todas as camadas jovens da seleção nacional, Isso. sub-16, sub-17, sub-18, sub-19. Eu fui internacional Esperança uma vez, Uma vez, fui 97, convocado né? duas vezes, e joguei uma vez. Lembro-me que era eu e o Hilário na altura. Agora, isso é o que me deixa mais orgulhoso também. Porquê? Porque é o reflexo daquilo que eu construí na minha vida, porque foi à base da dedicação, do trabalho, do ser persistente, nunca deixar de acreditar. Eu lembro-me, recuando um bocadinho para trás, lembro-me desses tempos onde nós tínhamos uma equipa fantástica, quando tu falaste aí nos Unidos, era um clube, era uma coletividade Sim. dentro do próprio Montijo, que não tinha depois posses para enverdar quando chegámos à idade juvenis. E essa equipa toda que tinha ganho, tínhamos sido campeões distritais, estávamos a marcar, digamos assim, no distrito de Setúbal uma posição, uma coletividade, porque realmente tinha um grupo, que era de pessoas que tomavam conta de nós, que eram fantásticas, adoravam aquilo, mas tínhamos um grupo de miúdos fantásticos, e por isso é que essa equipa toda, depois não podendo progredir no Clube Esportivo Cultural e Recreativo Os Unidos, fomos todos para o Clube da Terra, que era o Clube Esportivo de Montijo, que eu tenho muitas saudades, que agora não existe. E essa equipa depois só seguiu os seus passos. O Montijo aproveitou todo esse bairro, digamos assim, porque aquilo era um bairro, Sim. e tivemos 3 anos no Campeonato Nacional de Júniores, aquela equipa toda, e até lá, quando havia aquelas convocatórias para a seleção distrital, como era uma coletividade muito pequenina, nós, atletas, não recebíamos essa notificação. Porquê? Porque se fôssemos à seleção, rapidamente toda a gente saía dali. Não é óbvio que Claro. os clubes grandes, naquela altura, não havia as facilidades que há hoje, de comunicação, com tudo, mas faziam de tudo e fizeram de tudo para que nós não fôssemos essa seleção, para não sairmos dali. E Claro. pronto, depois, quando chegámos ao Montijo, já tínhamos contratos e já era mais difícil sair. Mas o meu trajeto foi assim mesmo, foi dedicado ali à minha terra, foi na minha terra, e eu optei por sair só em prol da minha carreira, porque eu tinha, na altura, tinha clubes que me davam muito mais financeiramente, clubes ali como o Barreirense, como o Campo Maiorense, como Sim. outros clubes, e eu optei pela minha carreira porque era o que eu queria ser. Era guarda-redes profissional, era construir uma carreira bonita, chegar à seleção nacional, e só junto dos melhores é que podia progredir. Sim. E foi assim, e se calhar não, tenho a certeza que muito do meu trajeto, que era principalmente depois na seleção nacional,
mexeu com muita gente e mexeu com muitas coisas, porque de facto era um miúdo que vinha ali, que ninguém sabia muito bem de onde, e que conseguiu, através do seu trabalho, da sua dedicação, chegar aonde os outros chegaram. E isso foi tudo aquilo que eu mais fiz orgulhar a minha família, ainda os faço hoje, e acima de tudo o meu trajeto, a minha maneira de ser, olhando para trás tudo aquilo que eu consegui, mostrando a outros miúdos também que é possível lá chegar. Não é fácil, mas é possível lá chegar. Sim, mas são poucos. Ainda por cima, guarda-redes. Escolheste que quisesse sempre sem guarda-redes? Não, as pessoas sabem que eu tinha essa paixão de marcar golos e alimentei esse sonho também. Mas chegou ali a uma parte, principalmente quando comecei a jogar pelos júniores, que já era campeonato nacional, jogávamos pelos melhores, aí já foi 98% das vezes era a guarda-redes. É uma posição difícil, não é, Ricardo? Mesmo quando és miúdo, porque às vezes a malta diz, jogam 4 médios, 2 avançados, mas só jogam guarda-redes e não se trocam. Por isso é que guarda-redes é bonito, só pode jogar um, cada vez, e só há poucos, há muito menos guarda-redes que jogadores, como é óbvio, e não é fácil, mas por isso é que tem o seu encanto. Lembras-te do primeiro jogo que jogaste como titular no Boa Vista? Lembro, jogo para a taça contra a Estrela de Vendas Novas, é a minha estreia, o mister que foi mister durante 2 semanas, o mister Casaca, que agora é diretor em Braga, foi ele que me lançou, foi o primeiro jogo, e depois na semana seguinte já tinha entrado o mister Mário Reis e deu essa continuidade no campeonato. Olha, quando tu chegaste ao Boa Vista, que é um clube, chegaste ainda por cima numa fase em que o Boa Vista estava a crescer para aquilo que foi os melhores anos do Boa Vista, talvez, da história, não é? Sim, já era um clube que vinha a trilhar caminho não só cá, como na Europa também. Sim, mas depois chegou ali a 2000, 2001, que estourou, não é? Sim, foi um trabalho, fui em 95 para o Boa Vista, estava um trabalho fantástico do Mr. Manuel Zé e toda a gente lá. Sim, exatamente. Mas de facto o clube estava a crescer, e depois com aquele sangue novo também alicerçado no Major, mas o sangue novo do João, a parte, digamos assim, a parte desportiva foi crescendo muito mais. Depois foi-se juntando o estádio, não é óbvio, foi-se juntando a construção do estádio, depois quando chegou as obras e o crescimento dos clubes para o Euro 2004, mas de facto, aproveitando tudo aquilo que os outros treinadores e os que lá passaram, e os que eu tive também, mas foi muito forte todos os anos que nós passámos com o Mr. Jaime Pacheco. Foram anos não só de campeão, de segundo lugar, de terceiro, foi muito forte mesmo. Ser campeão pelo Boa Vista é um momento incrível, não é, Ricardo? Até agora é único, vai ser único na minha vida e na vida dos meus colegas, porque de facto ser campeão em Benfica, Sporting e Porto, em qualquer clube, tem que ser fantástico. Agora, a dimensão que o Boa Vista tinha e tem hoje, que não tem a dimensão em termos de massa como os clubes grandes, tem um historial tão vasto como o deles também, tem gente muito grande, mas não se consegue comparar em dimensão aos clubes grandes, e por isso foi igual quando tive o privilégio também de, não dentro do campo, mas saborear com colegas meus em Leicester aquilo que eles viveram. A realidade deles é melhor, é muito maior também, apesar de ser uma pedrada no charco, mas nada se compara àquele Boa Vista, como é óbvio. Olha, tu lembras-te do primeiro dia que chegaste ao Boa Vista como profissional? Sentir o baque, a diferença de Lembro-me do primeiro treino, lembro de tudo o que eu fiz, lembro-me de tudo o que passei, porque foi aqueles colegas, foi aqueles homens que me fizeram e que me ajudaram a ser o que fui durante a minha vida. Tens saudades desses tempos? Tenho, como é óbvio, tenho muitas saudades das pessoas, tenho saudades dos amigos e daqueles que me ajudaram, como é óbvio, mas tudo, a vida vai enrolando, isto é uma bola de neve, isto vai sempre enrolando, vamos guardando tudo aquilo que nos faz bem e vamos separando aquilo que não nos fez bem. Sabes que eu vou-te perguntar isto, eu sei que tu vais dizer que sim, mas a gente diz isto, mas há clubes que te ficam, tu passas por muitos clubes e respeitas todos os clubes, e tu ainda por cima és um tipo que a malta diz sempre que é um gajo corretíssimo com toda a gente, mas os clubes ficam, mas há clubes que ficam mais. O Boa Vista fica mais especial para ti, não fica? O Boa Vista por tudo aquilo que tem história, não é? 9 anos da minha vida. Foram 9 anos da minha vida, foi quando eu saí de casa, foi quando fui viver sozinho, foi quando fui para outra realidade, fui para 300 e tal quilómetros de casa, nunca tinha saído debaixo da asa dos meus pais, perto do meu irmão,
perto da minha namorada, hoje minha mulher. Foi tudo diferente e só com muitos sacrifícios. Passei momentos difíceis, chorei sozinho, não é fácil a princípio, se não fosse os meus colegas e amigos, lembro-me muito bem ainda ontem falámos, o Rui Borges e o Delfim Sim. éramos como irmãos porque de facto o Delfim muito mais habituado já a viver no Porto, o Rui já mais velho também, que já com outra estrutura, mas complementávamos todos uns aos outros, juntamente com todo o resto, mas nós três andávamos sempre juntos e isso ajudou a que fosse crescendo com dificuldades também e a trilhar o nosso caminho também, e o meu, foi muito importante. O Delfim jogou contigo no Sporting, não jogou? Não, o Delfim foi para o Sporting muito mais cedo. Mais cedo, depois já não O lembro. Delfim, sim, o Delfim foi para o Sporting, salvo erro, em 98, 99. Depois, na altura do título do Inácio, talvez sim. Exatamente, o Delfim é campeão, depois que sai, eu quando vou para o Sporting já o Delfim não está. Sim, é verdade. Ele esteve lá na altura do Inácio, é verdade. Eu tenho 33 anos, não faz as contas. São menos 11. Eu. Olha, lembras também da vez que te chamaram à seleção? Deves-te lembrar de certeza? Sub-21, lembro-me, foi uma alegria enorme já a primeira vez. E depois foi, lembro-me quando ia descer à Avenida Boa Vista e a Teresa, que era a secretária do presidente, me ligou a dizer onde é que eu estava, onde é que ia, mas eu disse, mas o que é que se passa? Tenho uma notícia boa para te dar e tal, não sei o quê. E eu nem imaginava quando ela me disse, foi uma alegria enorme ser chamada à seleção nacional. É que ainda por cima, tu começas a ir à seleção no pós aquele grandíssimo europeu de 2000, não é? Exatamente. Estávamos na caminhada para apuramento do Euro 2002. Do Mundial 2002, sim. Pá, que é uma geração incrível, não é? Geração de ouro. Geração fantástica do nosso futebol. Tu quando chegas a aquele primeiro treino, e tu, como dizias ao bocado, tu não vens dessa escola, né? Portanto aqueles gajos jogam todos juntos uns com os outros, o Nuno Gomes falava aqui, que também vem do Boa Vista, que também foi mais ou menos parecido, né? Que chegou à seleção. Sim, mas já tinha ligação com quase todos eles, porque vivíamos na mesma cidade praticamente. Sim. A seleção naquela altura havia muita gente do Porto, muita gente do Norte. Sim. Foi mais fácil para ti. Foi uma adaptação muito mais fácil, apesar de não serem meus colegas diários, mas tínhamos já uma certa ligação em convívios conjuntos, em almoços, em jantares. Agora, como é óbvio, é sempre o miúdo que chega, né? É sempre o mais novo. Que idade tinhas? Estamos a falar, tinha 25. Estamos a falar em 2001, exatamente, 25 anos. Achas que chegaste tarde à seleção? Tarde, entraste por exemplo? Não te sei dizer. Tarde ou cedo não faço. Foi na altura que teve que ser. Foi na altura que acharam por bem que eu servia para ajudar a nossa seleção e fiquei contente com isso. Que grande carreira. E começou uma história bonita na seleção, Ricardo. Sim, lembro-me do primeiro jogo a titular, aquela caminhada em Belfast, naquela caminhada do jogo com a Irlanda. Foi um pontinho muito importante, foi um jogo que marcou a mim, marcou o clube também, o Boa Vista. Foi a primeira vez que os 4 atletas do Boa Vista jogaram a titular na seleção nacional. Eu, Petit, Freixo e o Litos. Um fim de semana difícil, quando saiu o castigo ao Fernando Couto, naquela justiça da Nadrolona. Isto ficou tudo marcado na nossa memória. Como é que é aquele momento em que estás de continência a ouvir a portuguesa? Pá? Aquilo até arrepia-me em casa, imagina no estádio. Estás a falar, estou-me a arrepiar agora, porque de facto aquilo é de encher o peito por breves segundos, dizes para ti mesmo, estás aqui, conseguiste, a partir de agora vai ser cada vez mais difícil. E só piora, não é? Só piora. Piora no bom sentido, claro, como eu costumo dizer. A partir daqui, agora é o passo que conseguiste estar até aqui e agora é o mais difícil, que é conseguires manter-te cá, continuares a lutar todos os dias para ser cada vez melhor, para estares aqui junto daqueles que, para mim, sempre foram o objetivo, sempre foram os ídolos de lá chegar, como é óbvio. Sentes por posição do guarda-redes que os portugueses são um povo difícil, não é? São um povo que exige muito e às vezes exige mal. Não só os portugueses, todos. Está bem, mas... A cultura é diferente, culturalmente é diferente. Eu acho que em Portugal, eu não vivo em Portugal há muitos anos e vivo na Alemanha, vivo na Holanda, nos Estados Unidos, e eu acho que em Portugal temos tendência a esquecer-nos muito rápido, sabes? Ora, pronto, já não preciso dizer nada. É isso, não é? E tu como guarda-redes,
e eu falava às vezes com amigos meus por causa do Rui Patrício, que depois também no Sporting, pá, sendo um grandíssimo guarda-redes, dava ali um lance que corria mal e a malta esquecia-se logo de tudo. É uma posição muito complicada, não é? Rui, a malta basta se lembrar, e eu fui daqueles que fiz muita força para que o Rui, na altura, quando saí para o Betis, com o Mr. Paulo Bento, meu colega também, que tivessem em conta e que apostassem, não acho que não era preciso ir buscar ninguém assim, mas tinham que saber sofrer, porque claro. São as dores de crescimento. Claro. E eu lembro-me bem daquilo que o Rui passou. Ele nunca mais se vai esquecer. Eu lembro-me do Rui entrar em Alvalade para aquecer. E as poucas pessoas que estavam a ver já... Isto diz muito do que é ser guarda-redes. Diz muito do que é saber... Agora, sabemos que não são essas pessoas que te fazem jogar ou não. Claro. Eu transmiti isso ao Rui também. Foi um mote para a vida que eu aprendi desde miúdo. Tu tens que agradar, e agradar é trabalhares afincadamente, sacrificar-te pelo teu posto, pelos teus colegas, pela tua equipa, e as únicas pessoas que têm que ter o foco em ti é os teus treinadores. Certo. São aqueles que, acreditando que estão sempre a lutar pelo melhor da equipa e de boa fé, esse sim é que tu tens que fazer acreditar. O resto, quem te abraça e quem te dá mimos é sempre bom, ouvires dizer bem é sempre bom. Os que não dizem tão bem, que são justos, guardas para ti, faz-te crescer. Os que sabes que é por pura distração, riste, dás assim um toquezinho com o ombro e rapidamente desvias-te desse caminho. Para ser guarda-redes tens de ter estômago, não é? Mais ou menos assim, tens de ter um estômago. Ou dois. Um para comer, um para te alimentar e outro destas coisas todas. É difícil, pá, é difícil. Porque aquilo que é um bocado engraçado, que pá, tu jogas a avançar, perdes um gol, ou falhas um drible, pá, não há nenhum apelido mauzinho, não há nada para não há frangueiros, não há coisas dessas para o avançar. Não há frangueiros, não há galinheiros, não há pateiros, não há, eu sei lá, não há sem braço, não há nada dessas coisas. É incrível, pai. Mas sabes que eu acho que isso também faz com que, e se calhar tu corriges um bocado se estás errado, mas eu acho que estamos a gerar bons guarda-redes, mas eu acho que a malta tem os miúdos novos, epá, ninguém quer ser guarda-redes por causa disso. Olha, eu dou-te um exemplo e eu na altura incitei-me muito contra isso e tu, pronto, és mais novo e eu na altura, para ser mais rápido, queria uma carapaça porque devido ao facto daquilo que falávamos há pouco, de eu vir de onde muita gente não acreditava que eu viesse. Claro. Nunca tive uma imprensa que outros tinham. Claro. Epá, isto são coisas da vida, agora se é mau ou bom, paciência, não estamos a discutir isso. Claro. Mas criei uma parte de mim, porquê? Porque tu sabes, e as pessoas, houve determinada parte da minha vida que eu fui bombardeado com tudo e mais alguma coisa, algumas coisas eram verdades e aconteciam, porque nós somos humanos, outras, a maior parte delas, que não correspondiam à verdade. E isso, na altura, já guardas da Seleção Nacional e debaixo de muitos olhares e dos olhos de muitos miúdos que queriam ser como o Ricardo e como outros, mas quer dizer, muitos deles diziam, mas não é fácil estar na tua pele, eu não quero passar por aquilo que tu estás a passar, diziam muitos miúdos. Sim. E eu muitas vezes disse, epá, hoje vivemos tempos onde os guarda-redes da Seleção Nacional tenham falhas aqui ou acolá, são protegidos e bem, porque fazem questão de realçar o que de bom eles já fizeram e que eles fazem, porque o erro está agarrado à pessoa e ao atleta. Na altura, houve muitas alturas na minha passagem, principalmente pelo Sporting, pelo Betis, mas na altura mais pelo Sporting, que era sempre tudo transformado em negativo e isso tinha um impacto brutal nos miúdos. Claro. E não tenho dúvidas nenhumas, arrisco-me a dizer que muitos deles, se calhar, deixaram de o ser porque não se queriam rever naquele pele, se calhar claro. Não se sentiam um estofo suficiente para aguentar com aquilo. E felizmente hoje vivemos outra era, felizmente, porque o erro vai lá estar, o erro está lá sempre, erros iguais, menores e maiores que os nossos na altura, mas aprenderam a valorizar o que é nosso, porque o que é nosso não é feito sem erros, é à custa de muitos erros, claro, isso claro. É o principal. Olha, foste ao Mundial 2002 como suplente do Bahia, não foi? Como suplente não, fomos três. Sim, não é isso, mas jogaste o Mundial como suplente. O Vítor e o Nelson, era eu e o Nelson os suplentes, porque não jogámos nenhum minuto.
é diferente jogares uma competição dessas sem jogar os jogos, não é? Ainda por cima, uma competição tão atípica. É uma frustração tremenda e depois pode dizer, num Mundial, que era a minha grande competição, onde fiz grande parte da qualificação, eu e o Kim, onde o Kim também, infelizmente, não pôde estar presente por uma daquelas coisas que apareceu na altura, que era uma injustiça tremenda, os casos da Nandrolona e estas coisas todas, que não, pá, que até uma substância para as pessoas que não têm minimamente noção, o nosso organismo produz. Produz, sim. Pá, e uns tinham mais alto que outros, foi menos difíceis. E veres uma competição destas de fora é de cortar o coração, era um sonho, já lá está, mas pronto, é o que eu te digo. É aquelas coisas difíceis que tens que construir um degrau para meteres o pé e passares por cima e fazer da tua vida, porque de facto foi mau, foi uma competição muito má, correu-nos muito mal, muitas coisas más, mas que também fez parte do nosso crescimento, como é óbvio. Antes de chegares a 2004, ao Europeu 2004, tu assumes ainda mais a seleção nacional, já tinhas assumido antes do 2002, depois no Mundial jogaste pouco. A imprensa portuguesa e os portugueses, para variar, não foram necessariamente... Joguei pouco? Não joguei nada. Não jogaste nada. E os portugueses não foram necessariamente muito justos contigo. Eu acho que 2004 marca, pelo menos para mim, marca uma diferença entre a forma como tu és visto depois daí, não achas? Eu já havia respeito por ti como jogador, mas eu acho que 2004 cria-se quase um estigma à volta do Ricardo, que calaste muita assim, gente, não é? Calaste a jogar, não é? Mas não era, não era o objetivo nunca é desses, como é óbvio, todas as coisas boas, dizem a nosso respeito, toda a gente gosta de ouvir, muitas delas sabemos onde é que passa para bajulação, certo. E outras coisas que são sinceras, e também o contrário, porque eu lembro-me desse 2002, depois daquilo ter tudo correr mal, toda a gente era unânime, que eu é que tinha que ter jogado, que eu é que fiz a qualificação, mas foram decisões dos treinadores que eu não continuo a dizer, como é que eu digo, respeitando-as sempre, não concordei, porque claro. Nós queríamos, tal como eu e os meus colegas, todos queriam jogar como eu. Agora, foi uma decisão que depois continuei, e depois veio outros fatores, sem ser desportivos, que já era completamente o oposto, mas que eram coisas que a mim faziam parte da minha vida cotidiana, digamos assim, mas que dentro do campo da minha vida profissional não podiam fazer. Eu tinha que continuar a trilhar o meu trabalho e a tentar ser melhor amanhã do que era hoje. Claro. E eu, como é óbvio, ainda hoje a coisa que mais alegria dá, eu tenho uma palavra na vida que aprendi e que respeito acima de tudo e que jamais vou passar por cima dela e que detesto as pessoas que não têm, que é a gratidão. Claro. E eu sou grato a tudo na minha vida, até às coisas menos boas que me aconteceram porque me fizeram forte. Claro. E sou grato a tudo. Agora, quando alguém não tem esse sentimento, quando alguém põe outros valores muito mais pequeninos, a gratidão, que é o maior, à frente de muitas coisas, para mim, pura e simplesmente, deixa de existir. Eu não desejo mal nenhum às pessoas, mas pura e simplesmente deixam de existir. Claro. Olha, então vamos lá falar de coisas boas, que é 2004. Boas, entre aspas, não é bom, mas é bom até lá chegar, mas afinal, depois pronto. Mas 2004... Era fantástico se tivesse acabado bem, isso é que era. 2004 é um ano terrível. Vamos lá voltar a 2004. 2004 é aquele ano complicadíssimo, mas acho que é uma jornada incrível do ponto de vista do futebol, não é? Uma coisa absolutamente magnífica. É o que espelha o orgulho lusitano, acima de tudo. É muito bom, pá, muito bom. Olha, e a Inglaterra? Se você quer fogo, pá. Opa, fantástico, e só tenho a dizer, só tenho a dizer bem, não só pelos jogos que joguei contra eles, fogo, mas pelo momento que passei também quando fui jogar para a Inglaterra, porque de facto foi... Respeitam-te ali muito, sim, muito mesmo. Não só a mim, respeito alguém que faz algo, os grandes atletas, os grandes jogadores, como é óbvio, eles querem que a sua equipa ganhe, mas têm um respeito enorme pelos atletas que fazem algo significativo. Olha, em 2004, o que é que o Rei Eusébio te diz, man? Eu vejo-o a gritar para ti, mas eu nunca percebo muito bem o que é que ele te diz. O que é que ele te diz? Não, nem eu, como é óbvio, como deve imaginar, ele estava lá tão longe, eu já contei isto várias vezes, o King estava na linha lateral e gritava, porque aquele jogo mexeu muito com ele,
Eu sei o que é que lhe disse antes de começar os penaltis, a tentar tranquilizá-lo, a dizer que nós íamos a passar aquela força nossa, que nós íamos conseguir vingá-lo, digamos assim, de 66. E depois, no fim, quando me pude abraçar a ele agradecer-me, e eu só dizer-lhe que ele quem tinha que agradecer a ele alguma coisa era eu e nós a ele, não o contrário. Porque ele não era só ali que dizia, era todos os estágios, todos os jogos que nós estávamos juntos, ele era fantástico, tinha sempre algo para nos ensinar, para nos passar, e isso mexia muito connosco. 2 momentos para mim nesses penaltis. Primeiro, tu estás na linha e o Postiga acha que tem que fazer um Panenka. O que é que te passa pela cabeça? Pá, eu estava, eu vou-te ser sincero, eu não o vi diretamente, porque eu virava-me sempre de costas quando não era o nosso, esperando pela reação do nosso público pelo golo. Só depois é que eu vejo alguns, quando me vir, olho para lá e vejo alguns com as mãos assim na cabeça e tal, e adeptos com as mãos na cabeça, e só depois à posterior é que consegui ver o que é que o Postiga tinha feito, que aquilo mata de coração. Aquilo é um maluco, pá! Aquilo é um misto de loucura, de irreverência, com uma coragem tremenda que ele teve ali, porque de facto foi a maneira dele exprimir o seu nervosismo com a sua qualidade e coragem. Sim. Porque não é qualquer um que assume naquele momento fazer uma coisa daquela. Não, é maluco, pá. Ele se tem falhado, hoje ninguém falava com ele, pá. Não, o Scolari na brincadeira diz: menino, se você falha aquilo, tinha que ir a pé para casa. Scolari era um tipo de marca, não é? Era a mim, a todos. Era um sargentão com um coração mole para nós. Porque de facto marcava a sua liderança, era nata. E transportava tudo aquilo, ele fazia de tudo para nos proteger, passava aquilo para fora na altura, todas as guerras ele queria que virassem todas para ele, quando alguma coisa não estava, quando o mar estava flat, ele arranjava qualquer coisinha para se virarem contra ele. Para quê? Para nos deixar mais descansados, digamos assim. Sim. Já deve ser contado muitas vezes, mas quando é que tu decides, vou tirar as luvas? Estás aí? Não, aquilo é instinto. Quando eu resolvo tirar as luvas é quando vejo o Vassell a vir para o penalti, porque era o único jogador que não tinha marcado nenhum penalti na carreira, e na altura eu tinha que fazer alguma coisa, meti em milésimos segundos, tenho que motivar, e olhei para as mãos e vai ser luvas. Foi instintivo. Tu achas que a ideia que eu tenho é que quando tu tiraste as luvas o outro gajo borrou-se todo? Não, e depois foi o meu colega e depois falámos sobre isso, como deves imaginar. E ele depois olha para o árbitro, faz-lhe o gesto a perguntar como é que é, e o árbitro disse: tens que marcar, não é obrigado a estar com luvas. Aquilo serviu para me motivar a mim e para destabilizá-lo um bocadinho mais ainda, porque ele depois contou-me que vinha muito nervoso, como é normal, nunca tinha marcado nenhum penalti, e isso contribuiu também para pontos a meu favor, como é óbvio. Tu estavas alinhado para marcar penalti ou estavas com tanta confiança? O meu penalti foi quando o Bexiga foi marcá-lo. Ah, era? Nós deixámos passar a vez porque não contamos com o penalti que o Rui tinha mandado por cima. Sim. Eu era o sexto a marcar, e depois, como eu não fui para a marca, veio logo assim o Bexiga, que era a seguir a mim. Tanto que eu depois, quando vou para marcar, vinha o Nuno Valente, que era o oitavo, e eu digo ao Nuno: calma, sou eu, não há problema. E o Nuno até hoje me agradece esse momento. Aquilo parece tudo épico, não é? Aquilo parece que é quase tudo programado, pá. Parece que foi quase tudo programado, e de facto não era assim, não era para ser o sétimo, era para ser o sexto. Quando a bola entra no penalti, o que é que passa pela cabeça? Incrível, não é? Epá, não é só quando entra, antes de entrar eu já sabia que ela ia entrar, eu tinha tanta confiança. Tu batias bem. Eu batia bem, sempre bati, e felizmente como profissional na minha carreira nunca falhei nenhum penalti. E naquele momento eu disse: nunca falhaste, Ricardo, não é agora que vais falhar. Vais ter que pôr lá dentro e bem marcado. Tinha um guarda-redes bem grande pela frente. Sim. E foi um penalti, se não foi o melhor, foi dos melhores que eu marquei. Muito, muito bem marcado. A bater na malha lateral mesmo. Na malha lateral junto ao poste, era quase impossível defender aquela bola. E depois foi só a partir daí, depois da bola entrar, é que eu escuto o Estádio da Luz com barulho ensurdecedor e a alegria de ter os meus colegas todos em cima, quase que me sufocavam. Foi fantástico. Olha, e a final? Como é que é ir para o estádio? Já falava com o Nuno Gomes, como é que é aquele momento entre a academia e o estádio? Pá?
Epá, eu digo-te, o ir para o estádio na final foi o máximo, né? Mas nós temos que recordar todas as outras. Isto começou no jogo com a Rússia. Sim. Quando nós viemos do jogo com a Grécia no Porto, tínhamos que jogar finais até ao fim, porque já não podíamos perder o jogo nenhum. A partir do segundo jogo da qualificação, da fase de grupos, eram finais para nós. Uhum. Se perdêssemos ou empatássemos, estávamos fora. E aquilo depois começou com aquela cena dos cartazes por amigos meus do Montijo na altura, por a Graphics Decor, malta que trabalhava na Graphics Decor na altura, que era uma empresa de publicidade, e isto começou a agigantar-se. Sim. Começou com as marioscas, depois começou com as laranjas, depois começou por aí fora. Foi até à final. E isto começou um crescendo que no dia da final era assim que estávamos a sair à porta da academia, foram cavalos a escoltar-nos pela a estrada de Malhada de Meias, que é a estrada que leva-nos à academia de um lado e do outro, são campos de touros, touros bravos, cavalos, sobreiros, e por ali só podiam andar cavalos. E foi, sei lá, centenas de gente a cavalo até ao cruzamento da Estrada Nacional. A partir daí, os cavalos largam-nos, continuam a ir ao largo da Estrada Nacional, começa carros e motas e caravanas e tudo o que era mais alguma coisa, que depois começa-se a acumular junto à rotunda, onde é hoje em dia o Freeport, perto do Freeport, que depois começa a ser helicópteros, aviões, quando chegamos a passar a ponte, barcos. Agora, pá, é uma coisa brutal e eu que vou alimentando o sonho de pensar o que seria o pós se tivéssemos ganho. Seria o quê? O que é que viria a seguir? Submarinos? Viria Deus à Terra? Não sei, não faço ideia. Era só o que faltava. É o momento mais difícil da tua carreira, quando o árbitro apita para o final da Liga, do Europeu e vocês percebem que o sonho acabou? Foi uma dor, um jogar enorme no nosso coração. Foi sentirmos que tivemos ali uma oportunidade única até então e não conseguimos concretizá-la. Olhámos primeiro para os nossos olhos a tristeza enorme de termos falhado, não termos conseguido chegar onde queríamos. Depois olhar no rosto de todo um país lágrimas de tristeza, mas que também o que nos confortou na alma foi essas lágrimas de tristeza serem misturadas com o orgulho em nós. Tudo fizemos e que não conseguimos, foi no jogo principal, não conseguimos, tal como começámos com eles a perder e acabámos com eles a perder. Não estava escrito para nós conseguirmos ganhar a Grécia naquele ano. E isso vai ser a maior do que nós vamos levar dali, como é óbvio, sempre com o que nós poderíamos ter feito diferente para termos ganho. Pensas nisso muitas vezes ainda? Não, já deixei de pensar nisso. Penso no que seria se nós tivéssemos ganho, sim. Agora, naquilo que nos traz tristeza ao nosso coração, tentamos rapidamente esquecer. Passasses pelo Caristias no aeroporto, fazias um carrinho? Fazia um carrinho à equipa toda da Grécia, fazia um carrinho àquela gente toda, não era só aquele. Aquele teve um momento de glória dele, que fez o golo da final, como é óbvio, mas será, aquela equipa era muito, muito traiçoeira, muito dura, chata. Muito chata, só defendiam, apostavam em bolas paradas e defendiam ou melhor, atacavam com 4 jogadores, o treinador não permitia mais, era uma equipa que nós sabíamos que não sabia reagir à adversidade. Sim. Não tinha conseguido, os únicos 2 jogos que perdeu, quando a equipa adversária tinha conseguido marcar golo, não conseguiam dar a volta ao resultado. E nós sabíamos disso. Tínhamos que marcar primeiro. Foi esse, e foi aí onde nós sempre não conseguimos dar a volta. O jogo da primeira não foi diferente, foi um jogo mais emotivo também, era o primeiro jogo. Para o último, era um jogo que, como se diz, as finais são para ganhar e não são para jogar. Acho que nos faltou, depois do golo deles, faltou-nos, isto é fácil dar no sofá, né? Mas faltou-nos um pouco de clarividência, passámos a jogar muito mais com o coração e acho que depois... Rui, é uma final que nunca ninguém tinha estado. É uma final que nunca ninguém tinha estado e o relógio parece que corre a 200 a hora. Sim. E as coisas, como é óbvio, a estaleca das equipas vão-se construindo com momentos desses. Isso. Estalecas das seleções que tivemos o nosso coração preenchido 12 anos depois. Sim. Olha, mas
Isso é interessante. Tu para um guarda-redes que estás cá atrás e, por exemplo, quando está a Grécia, eles foram lá uma vez ou duas e pouco mais, pá, isto ainda é mais desesperante, não é? Porque tu não podes ir lá à frente, não podes rematar a baliza, não podes cruzar e estás lá atrás, é pá, malta, como é que é, man? É agoniante, parece que estamos aqui, É parece que que não é possível, estamos assim. vês o relógio, né? Vês o relógio, estás ali à espera, meu, foda. O que é que. E depois passas o tempo a tentar ver o que é que os nossos colegas, a tentar ajudar, o que é que podemos ajudar a fazer mais, a tentar ser mais um jogador, a empurrá-los mais para a frente para termos mais gente do lado de lá. Passa-nos tudo pela cabeça e sentes-te impotente, não é? Como é óbvio. Ser guarda-redes, falámos há um bocado da dificuldade que é, também é muito ser um, entre aspas, um lobo solitário, né? Porque mesmo no jogo tens que saber estar muito tempo sozinho e quando é preciso estás concentrado. E manter-te ativo. E digo-te, quando jogas em equipas maior nomeada e quando jogas na seleção nacional, mais ainda, porquê? Claro. Porque as equipas não te chegam tanto. Isso. Tens tantas ações durante o jogo. E tens que estar, manter a mente está sempre ocupada, estás a ler o jogo, e eu sempre fui assim, quando estou a fazer isto, falo por mim, a ler o jogo cá atrás, a ver o que é que nós podemos fazer, onde é que nós podíamos melhorar, erramos naquele movimento, se calhar se fizermos assim, se calhar melhoramos no futuro. Depois passo tempo para mim também, neste cruzamento que passou, o que é que eu errei, onde é que eu tive mal, onde é que eu tive bem, onde é que eu posso melhorar no próximo que acontecer. E estes momentos passam-te, imagina, quando nós sofremos um golo em que a responsabilidade direta é nossa. Imagina ali, no segundo a seguir tens de te levantar rapidamente e já está, porque o jogo está a decorrer. Claro. Tens que estar ao mesmo tempo a filtrar aquilo que não estiveste tão bem, ou alguém, e quando digo em ti, é fácil, e Claro. quando vês que alguém errou à tua frente, colegas teus, tentar passar-lhes a mensagem de uma maneira construtiva rapidamente para o jogo, para o tornar mais forte no lance a seguir. E isto é tudo muito difícil. Isto só quem lá esteve dentro é que consegue transmitir para os mais novos. Claro, é isso. Mas sabes que eu às vezes, quando, e se calhar tens uma Tu visão dizes uma coisa perfeita, o estar no sofá é muito mais fácil. facilíssimo. Claro. É facílimo bater palmas e criticar. Claro. Em tudo, em tudo. E o futebol é mais fácil porque é um desporto que mexe com tudo, não é? Sim, isto é um problema que nós temos, sabes? Que agora com as tecnologias tu vês tudo, 50 câmaras e portanto é muito fácil dizer, pá, está o gajo sozinho na direita, porque é que ele não meteu a bola? Rui, olha o momento que nós estamos a passar agora. Claro. Há muita gente a criticar sem conhecimento nenhum. Agora, se há coisas bem feitas e mal feitas, vai haver muitas bem feitas e muitas mal feitas. Quem é que passou por isto? Quem é que passou por isto na vida? Lá está. Ninguém, nem os meus pais, nem avós, nem nada, dizem que não passaram por uma coisa destas na vida. Claro. É isso. Olha, sabes que uma coisa que eu queria perguntar, eu às vezes tenho esta coisa dos guarda-redes que jogam bem em clubes pequenos e depois quando vão a clubes grandes têm mais dificuldade. É muito por aquilo que tu dizias, que é o guarda-redes em clube pequeno está mais ativo e depois a capacidade mental que tu tens de ter em clube grande para seres capaz de estar ativo. Por um lado sim. É? Por um lado sim. Porquê, Rui? Porque tu quando estás num clube de menor nomeada, tens mais ações. Para já, se jogares a titular, é porque tens valor para jogar e vais ter. Claro. Nessas muitas ações tens mais com êxito do que sem êxito. Isso, não é? fica mais na retina, não é? Quando passa para o contrário, além de ser um ponto fulcral que vais ter menos ações, mas também vais ter que mostrar e ter que as tuas ações estão sempre e ajudam a tua equipa a ganhar pontos, como é óbvio. Agora quantificar-te, eu não te consigo quantificar. Claro. Agora, que é preciso um estofo, por isso é que eu digo, as várias etapas que vais passando na tua vida vão-te fazendo sentir se consegues lá chegar. Conseguir lá chegar é difícil, manter-se lá ainda é mais difícil. Ainda é mais difícil, não é? Porquê? Porque depois também tem a ver com o contexto do clube, tem a ver com o contexto da tua equipa, tem a ver com o contexto do treinador, das opções que toma, da realidade e da finalidade que o clube quer. Isto envolve tantas coisas mesmo. És daqueles que achas que o guarda-redes atinge mais o pico da maturidade ali aos 32? É onde tu estás melhor mentalmente? O guarda-redes está pronto e fino no dia que deixa de jogar. Aí é que ele está perfeito. Tu nem jogavas hoje, nem ias lá calçar, não? Eu hoje já não, que já deixei de jogar há muito tempo. Agora, eu tenho essa consciência. No dia que dissesse, vou deixar de jogar, naquele dia que disse, a minha carreira hoje acabou, olho para trás, fico com saudades, mas sem qualquer tipo de fanatismo. Porquê? Porque sei que dei tudo aquilo que tinha para dar
desde ontem, digamos assim, para Sim, trás. claro. Agora, tenho a consciência e não tenho pejo nenhum em dizer que não é nenhuma vaidade. Podes perguntar a todos os meus colegas. Eu, se tivesse tido a ajuda exterior, quando digo exterior, colegas, treinadores, vá lá, o meu ambiente ao meu redor fosse aquele que eu encontrei quando fui para o Boa Vista, eu ainda jogava hoje com 44 anos, fácil. Se eu sentisse a mesma motivação à minha volta dos outros naquilo, jogava fácil. Eu era e fui sempre um atleta dedicado ao trabalho. Trabalhava para aquilo, continuava e tinha condições físicas, psicológicas, de tudo para continuar a jogar. Tinha jogado muito mais anos. À minha volta, a desilusão foi tão grande daquilo que eu estava a ver à minha volta que eu disse, não, Ricardo, não vais passar por isto. Ponto final. E isso é um bom ponto. Tu que deste tanto, e dá tanto, obviamente, que o futebol também deu e tu disseste que és grato e acho que sim, mas na realidade, tiveste na seleção, jogaste 2 europeus, jogaste 2 mundiais. Portanto, sim, tive 2 mundiais. Sim. É muita coisa. Tiveste em grandes momentos da nossa seleção, e já vamos falar um bocado também, que eu acho que és um bocado ainda a referência para muitos dos guarda-redes depois. A minha opinião, eu acho que o futebol tratou-te mal nos últimos anos da tua carreira, não achas? Eu acho que foste muito desrespeitado. Olha... Isso é a minha opinião, Ricardo. Pronto, por isso é que eu digo, acredito que haja mais gente com a tua opinião. Eu em muitas alturas senti isso. Agora, como te digo, foram das coisas que me tornaram aquilo que eu sou hoje também. Não desejo mal a ninguém. Claro. Houve gente com responsabilidades diretas que me tratou mal, que fez com que as coisas não me saíssem bem. Tentaram de tudo e eu consegui levar a minha vida até sempre no dia que eu disse, quando deixei de jogar, quando olhar de frente para toda a gente, com a minha cabeça bem alta e orgulhoso daquilo que eu sou e daquilo que eu fui para as pessoas. Jamais traicionei alguém, jamais. Como eu te digo, todos aqueles... eu até, e já disse isto publicamente, eu até, sem eles saberem, contribuí para que ajudassem pessoas que me queriam mal. Porque eu sou daqueles, e sou-te sincero, a gente nem devia dizer isto, e eu já estou muito mais maduro em relação a isso. Eu tenho uma raiva, um ódio nunca tive por ninguém, mas uma raiva e um desespero às vezes tão grande por alguém que em 5 minutos aquilo passa. E eu muitas vezes tinha pena de ser assim, porque as pessoas não foram assim para mim, algumas. E eu, passado algum tempo, pronto, olha, já passou, já foi ontem, já foi o mês passado, já foi o ano passado, porque de facto eu não sei ser de outra maneira, porque eu ao ser assim, corroía-me por dentro, fazia-me mal, e eu nunca fui assim. Acredito que podia ter sido de outra maneira, mas foi assim, que se calhar noutra vida que eu vá viver, se calhar eu vou vivê-la, não sabemos, se calhar vai ser melhor, não sei. Olha, quando estás a guarda-redes e tens aqueles gajos na tua frente como o Ricardo Carvalho, Jorge Andrade, Paulo Ferreira, aquilo é fácil de ser guarda-redes com essa malta, não é? Aquilo é jogar de cadeirinha, como diz o Pedro Henrique. E quando digo referenciaste grandes, faltava aqui referenciar tantos outros. Claro. Ainda agora, e o tempo que estamos em casa serve para nós irmos buscar as fotografias de baú quando nós éramos juvenis, júnior. Claro. E no Boa Vista, tiveste grandes também no Boa Vista. Pedro Emanuel. Pedro Emanuel, Lites, dupla de campeão nacional. Incrível. Eu não vou dizer mais porque podia faltar ao respeito a outros grandalhões que foram, que se calhar não foram tão reconhecidos como mereciam. E são grandes jogadores também. Tu referenciaste alguns que aquilo era... Agora, como é óbvio, nem eles nem nós estávamos isentos do ser. Claro. E a disputa e a crítica entre nós, muitas vezes discussões acaloradas nossas, serviam para quê? Para chegar a um fim comum, que era o objetivo comum, que era ganharmos. Claro. E isso só os grandes é que estavam a esse alcance, de conseguirem discutir para chegar a um senso comum. A relação que tens que criar ali com os centrais à tua frente, com o lateral, é muito, muito importante, não é? Porque é preciso muita coordenação em momentos de contra-ataque, em momentos que a bola entra entre linhas, o central não sai o guarda-redes. É uma relação de loucura. Podes mesmo, pôr, loucura.
Pá, e quando vocês berram uns aos outros, é pá, caralho, sai daí, vai buscar. Às vezes os centrais e os defesas tinham vontade de matar-nos a nós, às vezes tínhamos nós a eles, mas isto era o que fazia, porquê? Porque o objetivo era comum, queríamos fazer as coisas bem e ganhar, que a equipa ganhasse. Agora, digo também, tive alguns que só olhavam para o umbigo deles, não queriam saber dos outros. Pois. E isso também são difíceis de jogar, não é? Esse é difícil. E o que é que tens que fazer? Tens que conseguir que a tua parte comum, que é o senso comum, que é vou explorá-lo ao máximo para que a nossa equipa ganhe. Certo. Porque não foram muitos, mas foram alguns que eram maus colegas mesmo. Muito maus colegas. Isto é como tudo na vida. Muito bons jogadores, eu vou-te dizer, não te digo o nome dele. Quem foi nosso colega sabe quem é. Eu tive um defesa central que jogava à média também. Foi dos melhores jogadores que eu joguei. Os gajos mais inteligentes a jogar futebol. Foi o pior colega que eu tive. Pois? Era mau colega mesmo. Mas sabes que isto, Ricardo, é como tudo na vida. Pá, o futebol não é diferente dos outros. Há malta fixe e há malta menos fixe. Em tudo. O que é que tens de tirar proveito? Saber conviver com isto. Claro. Separar a razão da emoção e trazer para o teu lado para que a tua equipa ganhe. Eu falava-te há um bocado porque, pá, eu sou um grandíssimo fã de Ricardo Carvalho. Pá, um jogador absolutamente incrível. Pá. Olha, lunático, hein? Claro. Todos os génios são lunáticos. Claro, é maluco. Mas é aquele central. Eu acho que ele marca, e pá, com todo o respeito que eu tenho por todos os centrais que tem, mas ele marca ali uma diferença entre o que é um central mais... Pá, eu não sei explicar, mas era tão inteligente mesmo. Era, eu vou-te dizer, era moina o suficiente para ser o gajo mais rápido. Isso. Era concentrado, responsável o suficiente para ser o completamente inconsciente em certos momentos. Isso. Era completamente, é o que eu te digo, era dentro dos centrais, era um tipo de um gênio, tinha um bocadinho de cada um, e todos os génios têm a sua parte de loucura. Incrível. Ele fazia coisas que nós ficávamos a olhar uns para os outros e dizer, este gajo não é normal. Pelo aspecto negativo, este gajo não fez isto, este gajo não diz isto. E depois havia outros momentos de dizer, pá, só ele é que consegue fazer isto. Sim. E isto tudo, epá, eu também sou um bocadinho como tu, foi dos grandes centrais que Portugal teve, por isso a carreira dele também fala por si. Sim. Mas nós brincávamos muitas vezes, era o Ricardo, a maior parte das vezes estava no mundo dele. Sim, via, dá para ver. Vou-te contar, e ele não leva a mal a gente contar estas confidências. O Ricardo nasceu, eu vou-te dizer, vês a minha mão, não vês? Assim. E a outra era pior que esta. Estás a ver? E não digo isto, crítica má. Estou a dizer, isto tem o seu lado bom, tem o que é o objetivo futuro, ser responsável, construir uma carreira, saber dar valor àquilo que se consegue ganhar. Agora, para muitas coisas, o Ricardo não deixava um de nós fazer uma chamada. Gastava roaming. Isto era de loucura total. Estás a perceber? E nós pensávamos, pá, este desgraçado, que era mesmo assim, este gajo ganha milhões. Eu fiquei sem bateria, não me deixa fazer uma chamada para casa. Estás a perceber? Tinha destas coisas que nós tínhamos que compreender porque ele era assim. Por isso é que um grupo de trabalho é bom, sabemos respeitar as coisas de cada um, as boas e as más, mas tinha estas coisas, era fantástico. Um jogador que jogou na tua geração, e com todo o respeito que eu tenho pelos de agora, eu acho que o futebol agora é ligeiramente diferente, mas um jogador que jogou na tua geração é um privilegiado pela gente que tu jogaste. E não quero saber se eles são bons ou más pessoas, mas como jogadores, jogaste com gajos incríveis, não é? Eu joguei, tive o privilégio ainda não vou vista. Pronto, mas do nosso lado tive logo o privilégio de jogar com os dois melhores do mundo. Sim, exato. E depois de ter como colegas de equipa, desde os meus tempos de Boa Vista, de Sporting, de Betis, de Leicester, de Setúbal e Olhanense, gente que marcou gerações ou geração e que marcou a vida de muita gente. E depois como adversário eu joguei, eu no outro dia estava a falar, estávamos em direto noutro tipo de programa, eu estive a ver, lembraram-me um jogo em Sevilha, um famoso Betis-Barcelona, que nós ganhamos 3-0. E eu estava a olhar para a frente daquela equipa, já nem olhei do meio campo para trás. É só craques. Eu olhei para a equipa de Barcelona e tinha Messi, Ronaldinho, Eto'o e Henry. E eu assim, nossa senhora, como é que a gente ganhou esta gente?
como é que a gente ganhou isto? E já nem digo para trás. Claro, Agora, claro. de facto, fui um privilegiado, fui um abençoado por tudo. Por isso é que eu te digo, as coisas menos boas como passei não chegam nem aos calcanhares daquilo que eu tive a oportunidade de desfrutar na minha vida. Outro lance que me puseram uma vez quando fomos jogar a Milão contra o Inter com o Sporting, contra o Inter do Ibrahimovic. Sim, sim. Eu fiz-lhe uma cueca dentro da área. O Paulo Bento, na altura, no banco, ia-lhe dando uma coisa. Gostavas de uma boa cueca, gostavas de uma boa cueca. Opa, mas, quer dizer, era daquelas coisas que tu dizes, se calhar, outros diziam, o Ricardo também tinha essas coisas, de vez em quando parava-lhe o relógio e fazia coisas que não lembrava a ninguém. Quem é que se vai lembrar de fazer uma cueca a um gajo no meio da área? Opa, mas saía-me, era aquelas coisas que eu vou, meto a bola, estou a tentar, porque eu estava sempre mais preocupado que os outros a tentar pôr a bola bem, não dar o chutão para a frente, era colocar a bola no pezinho, às vezes era criticado por isso que falhava muito espaço, mas tentava pôr a bola perfeita e muitos deles saíram perfeitos. E quando dou por mim, olho para o canto do meu olho direito, vê aquele grandalhão a vir numa velocidade tremenda, assim, ou chuto para fora porque já não tenho tempo, ou vou fazer aqui uma chinquelina e dar-lhe assim um toque para o lado que ele passa por mim a toda a velocidade. E ele depois no fim cumprimentámos e tudo, mas a seguir há um canto e ele vem ali para o pé de mim e piscou-me o olho assim como, pô, onde é que tiveste a coragem para me fazer isso? São daqueles momentos que, como há muitos, mas agora fizeste-me lembrar assim de dois, que são só para te dizer, tive o privilégio de jogar contra e com grandes atletas. Ali antes do penalti, meias finais Mundial 2006, pela tua cabeça passa que, este vou ter que pará-lo, porque este é um momento que é um momento chave. Olha, isso começou-se a construir antes de irmos para os penaltis com a Inglaterra. Sim. Porque tínhamos a história já do 2004, aquele fator psicológico que tínhamos do nosso lado, como é óbvio. E quando nós estávamos com mais um jogador, a Inglaterra estava com menos um, que o Rooney tinha sido expulso naquele lance com o Ricardo. E os momentos finais do prolongamento eram os ingleses desesperados, já a defenderem só com dois homens, a tentarem marcar gol. Porquê? Porque eles não queriam ir para penaltis. E isso era um ponto a nosso favor. Nós sentíamos, nós não queríamos arriscar a expor-nos demasiado, queríamos marcar gol sim, mas não nos expormos demasiado para sofrermos ali um gol, né? Num prolongamento que era a morte do artista. O jogo acaba e vamos para os penaltis. O sentimento que há naquele estádio, como deves imaginar, 85% branco, 15% vermelho e verde. Claro. O sentimento era de quase silêncio, porque sentia-se novamente aquela penaltis de Portugal-Inglaterra, o Ricardo outra vez na baliza. E a primeira coisa que eu disse ao mister quando nos chegamos ao banco e sentamos ali, com todos à volta, e o que eu transmiti, como deves imaginar a malta toda de lado, Ricardo, vamos ao teu momento outra vez, é o nosso, vamos começar. E eu disse para todos, e com o mister, e não tenho dúvidas nenhumas que eles vão mandar o Lampard o primeiro penalti a marcar, porque é o melhor batedor que eles têm, não falha nenhum penalti há bastante tempo, e eles vão tentar transmitir aos outros também essa força. Confiança. E esse é o primeiro que eu vou apanhar. Esse é o primeiro, estudei exaustivamente todos os atletas outra vez, tenho na memória, tenho agora aqui na memória todos os movimentos que ele faz em termos corporais, e esse eu vou apanhar, garanto que eu apanho. Não sabendo, e sendo um arrogante completo, que se dissesse que sabia que ia apanhar o penalti, como é óbvio. Mas aquilo, eu tinha que fazer crer aos meus companheiros aquilo que eu estava a sentir. Para quê? Para lhes dar uma força tremenda e a mim também. Claro. E foi assim que eu vejo o primeiro penalti, vejo o Lampard a vir e disse, Ricardo, agora não podes fugir. Agora tens que fazer o que disseste. E consegui aguentar até ao fim. As indicações corporais que ele me deu foi que ia rematar como ele gostava de rematar para o lado esquerdo do guarda-redes a meia altura, forte, e eu consegui-me aguentar para não lhe dar a entender, sou rápido a sair e assim que caio no chão a defender a bola, levanto-me e olho para o meio do campo. Para quê? Para que eles, os ingleses olharem para mim e eu sentir na linguagem corporal deles os ombros a caírem. Foi um desânimo, como deves imaginar para eles, ver o Lampard falhou já o primeiro. Sim. E agora somos nós a seguir. E isto dá uma força tremenda, isto foi
Pá, e depois juntar ao facto de ter sido o primeiro guarda-redes a defender 3 penaltis numa fase final do Mundial, o Ronaldo ser ele a marcar o penalti decisivo, a agradecer ao pai, tinha falecido há pouco tempo. Incrível. Pá, isto tudo dá-nos uma força tremenda e foi tremendo mesmo. Mas depois, no meio-final, contra a França, não apanhaste. Pá, porque é isso que nos deixa... A França, eu não me lembro de ter tocado na bola uma vez nenhuma. Nada, ainda raspou naquele foi penalti. Esse, nós fizemos um jogo brutal. Há ali um lance com o Ricardo, pá, pronto, foi penalti, foi um toque subtil, pá, mas ele queria cortar a bola. Acontece. Não é pelo penalti que nós perdemos. Não. Nós fizemos não marcamos, não é? Não marcamos. Fizemos de tudo para marcar, estivemos em cima deles. O Figo ia fazer até um gol de cabeça, nunca fazia na vida dele. Massacrámos a França, eu não me lembro de tocar na bola, ainda há dias vi o jogo outra vez, já não me lembrava da cor da camisola que joguei, vê lá às vezes e lembro depois que joguei de azul, mas o penalti do Zidane foi tão bem marcado, tão rasgado. O gajo é incrível. Não é? Ele pôs a bola a fugir de mim, né? Que é para o meu lado direito, um pontapé rasgado, assim, mesmo junto ao poste. Epá, foi um penalti bem marcado. Mereceram, foi por isso, mas nós merecíamos ter sido vencedores daquela meia-final. Nós jogámos tão bem. Mas dói. Depois de 2004, dói muito. A França ficar aqui outra vez, vinha as recordações de 2000, vinha as recordações de mais para trás, outra vez estes gajos para nos virem dar cabo da vida. Por isso é que eu digo, o alívio, o coração encheu-se 12 anos depois. Naquele caso, 10 anos depois. Foi uma coisa tremenda. Sentiste 2016 como se fosse jogador, não foi? Epá, eu fiquei sem voz na Sport TV. Eu gritei tanto, celebrei tanto que eu fiquei sem voz. Porque de facto aquele personificado no Éder, em toda a gente, o Cris ter saído muito cedo do jogo, epá, todo aquele momento, contra quem foi, no país, a festa que eles estavam a preparar, aquilo foi brutal. Épico. Adorava ter vivido aquilo lá dentro, como adorava ter vivido o Europeu 2004 por fora. Sim. Adorava ter vivido aquilo lá dentro. Olha, quem são os tipos que mais te marcaram no futebol? Aqueles nomes que tens o... Eu sei que tens gratidão por muita gente, mas quem são aqueles que te mais marcaram? Como jogadores, como colegas. Como colegas, como treinadores, como diretores, aqueles que... tantos, Rui, não precisas dizer, se não quiseres. O Paulinho é craque, não é? Paulinho. O Coxa é o maior. Muitas saudades, pessoas de coração genuíno. Tinha tantos, mas tenho. Manel José, aquela malta toda. Manel José que me levou, Pachecos que marcava, o Guilherme Pacheco, o Mr. Scolari, Mr. Fernando Santos, nessa altura, quando eu decidi ir para o Sporting, foi muito por causa dele. Colegas como o Figo, que marcou muito, como jogador, como capitão, como pessoa, a irreverência do Cris, pessoas mais humildes, que eu não parava-te aqui de dizer pessoas que foram muito importantes na minha vida, até desde a Boa Vista até acabar no Olhanense, pessoas muito importantes e que foram só importantes não pelas coisas boas que me deram, pelas coisas más também que me fizeram viver. E também foram importantes por isso. Qual é que é o momento que mais te arrepia no futebol? Aquele que se pensares agora arrepias-te todo? Está ligado, como é óbvio, esse 2004, como é óbvio, aquele momento. Mas também outros momentos arrepia-me. Lembro-me o que teria sido a minha carreira se eu não tenho partido a croma clavicular em Inglaterra. Se calhar ainda estava lá a jogar, possivelmente. Esse é o momento. Quando falas em arrepiar, porque de facto a dor foi um arrepio enorme e sempre penso nisso. Sei que eu não penso muitas vezes. Foi brutal e penso nisso, o que teria sido a minha continuação, porque de facto estava no sítio onde devia ter ido em 2007. Optei por não ter ido, não me arrependo, mas onde deveria ter ido. Era para o futebol onde devia ter ido e se calhar a minha carreira tinha sido melhor ou pior, não faço ideia, mas teria sido diferente, não tenho dúvidas nenhumas. Foste feliz no futebol, não foste? Fui muito feliz, estou grato
como eu te digo, gratidão. Tenho o que tenho, fiz o que fiz porque me sacrifiquei muito, mas que o futebol também me deu muitas coisas. Grande abraço. Um abraço e obrigado, meu velho. Espero que tenhas gostado. E continuação, tenho-te visto, espetáculo, falamos de futebol, falamos daquilo que é bonito e continua aí a entrevistar aí malta que tem muitas coisas para dizer, com verdade, isso é que é o mais importante. Isso. Ricardo, muito prazer. Obrigado, velho. Obrigado.